Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também interagir com a gente nas redes sociais. A gente está sempre aqui juntinho, junto com os cortes, junto com os episódios que são diários e inéditos. Vamos falar de política, gente, porque esse podcast ama política e nós vamos pro Nortão de novo. A gente já foi pro Nortão com o vereador Marcos Vinícius e estamos voltando pro Nortão agora com a ex-prefeita e senadora, que ela é chique, a Rosana Martinelli. Tudo bem? Tudo ótimo, que bom estar aqui com vocês. Muito bom, foi um prazer. Olha, a senhora veio cumprir uma agenda aqui em Cuiabá e aí a gente aproveitou a carona para trazê-la, né? A senhora está lá no Senado. Eu assumi o Senado, né? Eu sou suplente do senador Wellington Fagundes. E quando você assume, você não deixa mais de ser senadora, né? Não. É muito bacana isso, porque você faz os votos, né? Então, agora o senador Wellington voltou, mas a gente fica assim como senadora suplente. Continua articulando, continua trabalhando pela nossa região, por Mato Grosso, mas você não participa das votações, né? É o senador Wellington que está na cadeira hoje. E a senhora ficou lá o quê? Mais de 100 dias, não foi? Foi 4 meses. E deu para acelerar algo? Algum projeto, alguma coisa bacana? Foi muito produtivo, porque eu procurei trabalhar muito nesse tempo, representar o nosso Nortão, que eu sou daquela região, né? Eu fui secretária do Comércio, fui vice-prefeita, prefeita, né? E essa oportunidade de ser senadora foi importante para mostrar a nossa realidade, as nossas potencialidades e também as nossas dificuldades. O que precisa? O que a gente precisa melhorar? Então, eu procurei ser muito atuante lá, usando a tribuna, terça, quarta, quando tinha oportunidade, justamente para mostrar, né, para todo o Brasil, as nossas potencialidades, né? Porque ainda tem muito preconceito, né? Sim. Já Mato Grosso tem as dificuldades. E realmente nós temos. Mas hoje, Mato Grosso é o celeiro, os olhos do mundo está voltado para nós, né? Então, eu acredito que, principalmente na questão da Ferrogrão, eu trabalhei muito nos órgãos para que realmente chegassem na mão do ministro, que pediu um novo levantamento, e a gente precisava acelerar esse processo, né? Então, eu fui acompanhando para que realmente chegasse e estamos aguardando, porque essa obra é fundamental para o estado do Mato Grosso, né? E quando as pessoas falam assim, olha, eu não vou, o que tem a Ferrogrão? Vai afetar a vida de todos nós, porque é o pequeno, médio, grande. E o Mato Grosso é do agronegócio e acaba esse dinheiro girando, circulando, né? Em todos os segmentos, do restaurante, do imobiliário, de toda a cadeia produtiva. Então, é interessante sim, e as nossas maiores dificuldades no Mato Grosso é a logística. Tanto que a duplicação da BR de Cuiabá até Sinop é um marco. É essencial, porque além de transportar os grãos, também quantas vidas serão salvas, quantos acidentes, né, que tem nessa BR. Então, eu trabalhei muito forte nessa questão da logística, da Ferrogrão, e principalmente a duplicação de Sinop a Guarantã. Por que Guarantã, senadora? Porque nesse trecho de Sinop a Guarantã, o maior índice também de acidentes. E hoje, toda a nossa produção do Nortão, nós estamos escoando para Miritituba, através do porto lá do norte, né? Então, é muito importante que realmente seja duplicado, porque a quantidade de carretas que está circulando já tá concessionada e o nosso planejamento precisa ser até Miritituba a duplicação. Só porque os entraves ambientais, porque nós já temos os entraves na Ferrogrão. Se esperar conseguir até Miritituba, a perspectiva é muito a longo prazo. Então, foi fracionado Sinop a Guarantã para que realmente consiga e tenha concessão. Então, foi mudado, é uma concessão que não tinha previsto uma alteração de contrato. E precisa ser alterado esse contrato, né? Então, estava na infra, nós
lá trabalhando forte para que realmente esse estudo saísse da infra, fosse para o DENIT, fosse para o Ministério do Transportes, para que agora foi mandado para o TSU, para as publicações, realinhamento de preço, que de 2.400.000 passa-se a 8 os investimentos, porque não é somente a duplicação, é os acessos ao porto, né? Então, para nós, Mato Grosso, é importantíssimo esse desenvolvimento. Então, eu trabalhei muito forte nisso, porque eu conheço, sou da região. Sim. Eu sou pioneira ali do município de Sinop, e eu sempre falava na tribuna, porque eu fui madeireira, eu fui pecuarista, eu sou produtora rural, eu conheço a realidade. É diferente quando você fala com propriedade de defender, né, toda a região e todo o Mato Grosso. Então foi importante, principalmente nessa questão da logística, porque hoje, e a previsão é agora para o segundo semestre, já sair do TCU. E agora nós estamos aguardando as decisões para que realmente isso comece a sair do papel, essas duplicações, que é muito importante para o desenvolvimento do Mato Grosso e escoamento da safra. Eu assumi o Senado, eu estava com o passaporte cassado. Eu participei das manifestações, né, lá no município de Sinop, e não sou golpista, não estava em 8 de janeiro em Brasília, não tive, mas pelo fato de eu ter defendido a liberdade de imprensa, defendido a liberdade de todo cidadão, que é o nosso maior patrimônio, claro que eu tive, fui retalhada, fui com os bens bloqueados. E quando eu assumi, eu falei, não posso deixar, eu vou ser a porta-voz das pessoas que tiveram seus direitos violados, Grace. Porque não é possível ser todos julgados da mesma maneira. E não estou aqui defendendo quem depredou patrimônio público, que é crime. Mas também muitos cidadãos que estavam lá nos defendendo a liberdade, ser punido com 14 e 17 anos. Hoje, tem tecnologia para isso. O Ministério da Justiça tinha possibilidade de apurar, tinha mais de 200 câmeras, podia fazer essa entrega. Filtrar, né? Filtrar, justamente isso. Não, entregaram somente 4 câmeras, né? Então, é claro, apesar, tem a possibilidade do rastreio do celular, quem adentrou, quem não adentrou, né? Eles ficaram com os celulares das pessoas, né? Então, eu não podia de maneira nenhuma compactuar com tamanha injustiça. No Senado eu entrei com a lei da anistia para os patriotas de 8 de janeiro, porque eu acredito e tem que se fazer justiça para quem deve, claro, tem que ser responsabilizados. Mas teve tentativa de golpe ou não teve? A senhora analisando assim? Não teve. Eu acredito que não é um golpe, não, sem força, sem armamento, era uma manifestação, né? É claro que o que aconteceu lá foi tomou uma proporção que a gente não pode compactuar com esse tipo de irregularidade e depredação. Não podemos. Mas as pessoas de ir se manifestarem, e tem muitas ainda situações obscuras que não veem as claras. Por isso que eu reitero a questão das câmeras. Que tem. Por que deixaram? Grace, quando você tem um roubo, quando você tem qualquer episódio muito forte que vem, o que você recorre? Você recorre às câmeras de segurança. Você deixa prescrever 30 dias do arquivo para deixar para depois entregar. Então, tem muitos pontos ainda que precisam ser ligados, né? Não podemos compactuar com tamanha injustiça. Quem deve tem que ser responsabilizado, mas também não podemos, dessa maneira, um simples batom, uma mulher, né? Uma cabeleireira que escreve fora mané, pegar 14 anos de prisão e liberar estupradores, criminosos para colocar patriotas. Nós não podemos também ser tão severos. E outra, teve invasão em 2013, 2016, 2019 e nada aconteceu para essas pessoas, de manifestantes. Porque somente para os patriotas.
Então, nós temos que resolver essa situação, nós não podemos, muitos ainda estão com tornozeleiras, impossibilitados, principalmente motorista, não pode sair da cidade, né? Tem todas as restrições, os processos ainda, muitos ainda para serem julgados, já se passou mais de 2 anos, né? Então, estamos já no 3º ano, então nós precisamos resolver, por isso que eu entrei com a anistia para os patriotas de 8 de janeiro. Também uma lei importante que é meu projeto, a questão do voto impresso. Porque é a questão de segurança, a transparência. É claro que nós vamos estar usando a urna eletrônica, mas se você tiver alguma dúvida, você vai ter como se certificar. E tem a tecnologia hoje para fazer a prova viva. Tem hoje o TRE tem recursos para ampliar os mecanismos para dar segurança. Nós tivemos um número muito grande de abstenção. Nós precisamos que as pessoas vão, votem e tenham certeza. E eu não estou aqui falando que teve fraude, que não teve. Uhum. Mas, se nós podemos ter segurança ainda maior, Grace, por que não? O que impede você de ter essa segurança? Né? Então, esse também é um projeto. São projetos que tem na Câmara e também no Senado. O que for primeiro, né, um fica pensado ao outro. O importante é a gente estar trabalhando, dando celeridade para que a população seja protegida. E é claro que nós queremos uma democracia clara, transparente e com segurança. Esse foi o intuito de eu estar protocolando esses projetos que eu acredito que são muito importantes. E são polêmicos, né? Precisam de várias discussões, né? Bem amplas lá. Acho que tem que ser discutido, né? Nós não podemos mais hoje, com a tecnologia, nós temos que dar a oportunidade das pessoas se manifestarem. Hoje todos usam as redes sociais para se manifestarem. Eu acho que é o mundo que a gente vive, não tem mais como retroceder, né? Uhum. Então eu acho que é importante, e concordo que são polêmicos, mas também são pontos que têm que ser discutidos. Nessa sociedade tem essa dúvida, por que não? A gente viu recentemente na Venezuela, né? O caso, né? Se não tivesse essa comprovação, não saberia que teve essa dificuldade do Maduro, teve realmente lá esse golpe, se teve ou não, né? Então ficou provado hoje através do voto impresso. Então é importante que a gente concretize e se discuta sobre esses assuntos no Brasil. Ô, senadora, a senhora falou a respeito dos patriotas que participaram das manifestações. Sinop teve um número interessante de pessoas que participaram, foram lá. A senhora recebeu alguns casos de participantes dessas manifestações no 8 de janeiro, que as pessoas estão aí passando por consequências sérias? Sim. Eu dou exemplo, tem pessoas que trabalham, que tem o sítio fora do limite do município de Sinop e não pode sair. Então, está proibido a pessoa, porque não pode sair do município, tem que permanecer. Por isso, a dificuldade de muitos motoristas, que eram motorista de caminhão, não pode sair, tem que permanecer. Tem um caso lá que essa pessoa se apresentava semanalmente no fórum, né? E foi, quer dizer, dentro da regularidade, olha, eu estou indo trabalhar, olha, eu estou chegando do meu sítio, né? E mesmo assim não foi considerado pelo ministro. Então, agora, depois de 2 anos que foi resolvido o problema dele, mas foi 2 anos assim e ele foi reconduzido para a cadeia, pelo fato de não estar cumprindo. E ele estava indo trabalhar. Então, tem muitos casos assim que toda semana contava que ele saindo por causa que tem o controle da tornozeleira, né? Uhum. Saía que ele estava desrespeitando o acordo e a ordem, né? E, na verdade, ele estava se apresentando no fórum regularmente. E isso não teve atenuante pelo fato. Voltou para a cadeia. Agora que ele conseguiu sair e resolver. Então, assim, tem muitos casos que têm que ser revistos e nós precisamos resolver, né? Muitos nem foram
mas estavam no acampamento. E hoje, a nossa Constituição, ela prevê você participar, você tem que ter liberdade. Ninguém está desrespeitando a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, em muitos casos, foi rasgada, foi desrespeitada. Então, nós não podemos compactuar com esse tipo de situação, né? Que muitos ministros estão soberanos, sobrepondo os poderes, né? Tanto da Câmara Federal como no Senado. Isso não pode acontecer. Né? Então, por isso, do meu posicionamento muito forte em relação a isso. Que nós temos que ter um posicionamento e defender. Né? Se muitas coisas estão acontecendo, é omissão de muitos parlamentares que não estão fazendo o seu dever de casa e dar satisfação para a sociedade que foram eleitos. Então, é importante que seja ressaltado isso. Nós estamos num momento muito delicado do Brasil, né? Que nós precisamos ter coragem de fazer alguns enfrentamentos que precisam ser feitos. Nós não podemos compactuar com injustiça. Por isso que foi, eu sei que é polêmico, mas a gente também tem que se posicionar, né? Que a população espera da gente, Grace. Quando você se propõe a uma candidatura, você está representando a população e ela está depositando a sua confiança. Então, a gente não pode jamais desapontá-los, né? E eu procurei fazer isso, tanto defendendo as mulheres, né? Eu, como mulher, como mãe, também nós propomos alguns projetos, a exemplo do Botão do Pânico, que funciona aqui no Mato Grosso, né? Que as mulheres sob medida protetiva têm esse aplicativo. Falei, por que não se estender um exemplo que está funcionando no Mato Grosso para o Brasil? Colocando para o Brasil todo, para as mulheres, para os motoristas de aplicativo e demais classes, que se estenda para o Brasil todo. E, senadora, a senhora falou da questão, a senhora defendeu lá, eu acompanhei seu trabalho, a questão do armamento para mulheres. Isso. A senhora quer armar a mulherada aí. Isso, porque é sob medida protetiva, que a mulher tenha prioridade, rapidez. É claro, com responsabilidade, com treinamento, não é assim você ir dando arma, né, para a mulher. Seria uma vítima de violência doméstica com medida protetiva, seria isso? Isso, quem está sob medida protetiva tem a prioridade de ter o porte de arma para as mulheres, né? É claro, para aquelas que querem, que têm aptidão, né, passe pelo exame, que tem o treinamento, que realmente possa fazer uso. Que muitas vezes, a gente até dá o exemplo, até a filha do Catani, se ela tivesse possibilidade, se ela tivesse uma arma, ela não aconteceria ter um instrumento a mais, né, para que pudesse se defender, né. Então, são possibilidades, né, que a gente, eu coloquei e passou na comissão, e nós esperamos que realmente seja aprovado. Não é obrigatório, mas aquela que queira se armar, ela tem a possibilidade sim. Por que não? Eu quero falar com a senhora. Eu recebi muita gente do PL. Sim. Muita gente chegou aqui, eu vou sair deputado federal, e aí eu estou sabendo que a senhora está em busca também de sair para deputado federal. Como que vai ser esse PL aí, Rosana? Você vai sair deputada federal? Olha, hoje eu sou uma pré-candidata a deputada federal por Mato Grosso, né? Estou no partido há mais de 12 anos, né? Tem essa minha trajetória, já fui prefeita pelo PL e estou aí, né? À disposição do partido, trabalhando, porque toda candidatura a gente tem que construir, né? Que seja viável, que você possa contribuir com a população. Mas como que vai ser essa briga aí, Rosana? Porque você sabe mais que eu, que tem muito homem aí querendo sair, né? Não, tem. Como que você vai... Porque eu ouvi uma entrevista sua que você fala assim, olha, foi o Valdemar da Costa Neto que chancelou a minha pré-candidatura. Então, assim, você tem um carimbo forte. Sim, porque... E tem gente que tem o do Bolsonaro. Tem. E aí, me fala aí, como que você vai... Olha, quando você está no partido, e nós temos excelentes nomes, isso é bom, né? Quando o partido está forte, robusto, que tem essa dificuldade de escolher quem vai representar, né? Isso é importante. O PL hoje é um partido, né, muito disputado, construído, né? O Bolsonaro veio para fortalecer
né? E ele é o nosso carro-chefe, é o nosso candidato à presidência, né? Ele é o nosso número 1. A nossa eterna primeira-dama, Michele, fez um trabalho excelente, né? Que nos orgulhou muito. Ela é uma referência, justamente ampliando, defendendo as mulheres, colocando a mulher na política, né? Abrindo portas, incentivando. Ela é uma inspiração para todas nós. E é claro, pelo fato também de ser mulher, tem essa possibilidade, né? Ainda maior. E meu nome está à disposição, é claro. Fui convidada a vir para ser pré-candidata. E a candidatura, você tem que construir, tem que ter viabilidade, né? E lá na frente, na convenção, será decidido. Mas o importante é que todos tenham essa possibilidade de trabalhar, de construir. É isso que eu estou fazendo. Construindo minha pré-candidatura a deputada federal por Mato Grosso pelo PL. Mas como que a senhora está costurando isso nos bastidores? Olha, eu estou pedindo apoio, né? Tipo o senador Wellington, por exemplo, vai chancelar a senhora sair pré-candidata? Sim, sim. E a Coronel Fernanda? Também uma excelente candidata. A Coronel Fernanda tem um excelente trabalho. Trabalhamos juntos lá em Brasília, na defesa da moratória da soja. Fizemos audiência pública, né? A moratória da soja é uma injustiça que está fazendo com todos os produtores. E eu sempre falo, é o pequeno, médio e o grande. As nossas leis não estão sendo respeitadas, né? Então, tem esse trabalho e tem possibilidade, né? Tem vaga, né? Legal. Tem um excelente trabalho construído por ela. Né? Mas tem um plano B? Se não for, não. Vai só deputada federal Olha, mesmo. eu tenho mandato, né? Eu sou uma senadora suplente até 2031, né? Entendi. Então eu sou partidária, tá? Eu estou aqui... claro, cada um constrói, tem um projeto, né? Mas é na convenção que decide, é o partido que decide a nossa vida, né? Que chancela lá na frente, né? O que poderemos ser. Pode acontecer muita coisa? Pode, né? A gente não sabe, né? Então eu estou à disposição e o futuro a Deus pertence, Ele que encaminha, né? Ele que abre as portas para a gente. Então, hoje, nesse momento, é trabalho. Em 2026 já se fala aí em Balbinotti, Wellington e para governo, né? Como que a senhora está vendo essa questão do senador Wellington dentro do PL? A senhora apoia ele sair para governo ou vocês ainda estão analisando? Porque a senhora é uma PL raiz de muito tempo, né? Sim, eu sou PL há muitos anos, trabalho com o senador Wellington há muitos anos, né? Acompanho essa trajetória dele, 6 mandatos de deputado federal. É o segundo mandato, é um senador municipalista, trabalha incansável, né? Eu acredito que ele está pronto e preparado para ser governador do estado de Mato Grosso, né? Ele tem o meu apoio, vou estar trabalhando na sua candidatura e ele também está construindo, né? Bom que a gente também tenha mais nomes, né? Isso é importante e eu sou grata a ele pela oportunidade de ele ter me colocado como a segunda suplente, defendendo toda a região. Ele foi muito feliz em escolher e falar e se comprometer com a população quando ele falou que, votando nele, Mato Grosso teria 3 senadores. E ele deu oportunidade, tanto para Mauro Carvalho como para mim, né? De nós estarmos trabalhando por Mato Grosso. Então, Mato Grosso tem 3 senadores em numa cadeira, né? Acho que ele foi muito feliz nas escolhas e nesse trabalho que ele está fazendo incansável por Mato Grosso. Senadora, obrigada por a senhora ter vindo aqui. Adorei conhecer a senhora, muito simpática e bem posicionada, que o eleitor gosta de gente posicionada. O negócio de vir aqui e ficar me enrolando, não gosto, não. Não, na verdade, volte sempre a Cuiabá, né? viu? Não, eu claro que sim, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, Grace, agradeço mesmo. E dizer que a população pode continuar contando comigo, né? E vamos continuar trabalhando. E lutando. vamos ver. E vamos ver 2026, gente. Claro, obrigada, viu, senadora? O futuro a Deus pertence. Muito obrigada. Quero deixar um grande abraço, um beijo no coração de toda a população cuiabana, né? De Várzea Grande, todas as pessoas que estão seguindo, né? Que pode contar. Eu acho que a gente acredita que tem que ter esse posicionamento, tem que ter fé,
pedir as bênçãos que Nossa Senhora nos cubra para que a gente possa ter saúde e cumprir a nossa missão de trabalhar pelo próximo. Quem gosta, né, que é a nossa vida, eu sou pioneira, vim muito pequena para o Mato Grosso, então Mato Grosso é minha terra. Então por isso que eu luto com todo o meu coração para o desenvolvimento das nossas cidades, que nós acreditamos que ainda nós temos um potencial muito maior. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigada. E senadora, gente, segue a gente nas redes sociais, segue a senadora Rosana Martinelli lá, que você vai acompanhar o mandato dela, e deixa a sua opinião aí, o que você achou do programa. Um abraço, hein? Tchau.